Novamente eu quero dizer para vocês, estou aqui de novo. Não é verdade? Eu amo estar aqui, gente. É minha casa, é minha família. Glória a Deus. Por isso, somos um só, amém? Glória a Deus. E eu estou aqui novamente com o meu marido, a minha amiga Gabriele, amém? Minha filha que já subiu. Glória a Deus, porque como eu já disse para vocês, aonde ela tem que é uma igreja, ela acha que é a casa dela, e é mesmo, graças a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar, queridos, sem mais delongas. Amém? Abra comigo em Josué 2, por favor. Deixa eu dizer para vocês, gente, eu não sei o que está acontecendo nessa casa. Eu sei que o Senhor tem algo para este lugar. E eu sei que está chegando. Porque não é normal. A gente prega Josué uma vez que vem aqui, em menos de um mês já prega de novo. Entendeu? Há uma terra prometida para essa casa, gente. Há uma promessa grande para essa casa. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então vamos lá ler comigo? Josué 2, 8. Josué 2, 8. Amém? Se puder colocar em NAA, só para a gente ler igual. Amém. Obrigado. Vamos lá? Quem achou, diga amém. Glória a Deus pela sua vida. Vamos lá. 8. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. E então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela vida de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão, e quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês. 17. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você
nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. E os espias foram e chegaram ao monte e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Feche seus olhos, querido. Vamos orar? Pai, que o Senhor fale conosco, Senhor, a sua palavra. Pai, que o Senhor nos convença daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Para a sua palavra que o Senhor quer derramar em nossas vidas, Paizinho. Pai, que essa palavra nos mude, que essa palavra nos convença, que essa palavra nos dê certeza, que essa palavra, Senhor, que a tua palavra seja o nosso fundamento, o nosso alicerce, aquilo do qual nós estamos de pé e sendo construídos dia após dia, porque a sua palavra, ela é boa, Pai, porque a sua palavra, ela é a verdade e nós cremos e declaramos que confiamos nela. Em nome de Jesus, Pai, por isso nós já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, deixa eu te dizer algo para que você entenda. Eu sei que você já ouviu essa palavra, mas Deus sempre renova a palavra dele em nossas vidas, amém? Ele sempre renova aquilo que ele tem para as nossas vidas através da palavra dele, amém? Então nós estamos aqui, você já sabe, você já entendeu que Josué foi chamado pelo Senhor para conduzir o povo até onde, gente? Até a terra prometida, para viver as promessas de Deus, amém? E então, Josué começa então a mandar os espias. Para quê, gente? Para que eles entendam, para que eles vejam o que eles precisariam fazer, como é aquela terra, como eles iriam conduzir a tomada daquela terra, juntamente com aquilo que o Senhor havia dito para ele, como seria, amém? E aí um dia eles entram então, queridos, na terra, e uma mulher chamada Raabe esconde eles em casa. Por quê? Porque o rei ficou sabendo que haviam espias ali. E nós lemos que todo o povo da terra morria de medo, porque sabia que Deus estava com eles. Amém? Então eles estavam morrendo de medo, eles sabiam, em algum momento nós vamos perder essa terra. Porque se Deus está com eles, ninguém pode ser contra o braço forte do Senhor. E se Deus decretou o rei, não importa o tamanho da cidade, eles já sabiam que aquele povo, o povo de Israel, tomaria aquela cidade para eles. Amém? Aleluia? Vocês estão aqui? Eu gosto de lembrar um negócio, tá, gente? Eu gosto de lembrar que a palavra é para todos nós. Amém? Então, querido, diante da palavra do Senhor, a gente não pode ficar calado. Amém? Então você dê glória a Deus e aleluia, que não é para mim não, é para a palavra do Senhor que você está recebendo. Amém? Porque Deus tem promessa e Ele está cumprindo as promessas. Ele não vai, Ele já está. Aleluia! E você só recebe quando você declara que recebeu. Amém? Glória a Deus por isso. Porque é a crer e declarar. É crer e declarar. E assim a gente recebe, amém? E assim a gente vê, amém? Amém, glória a Deus. Então, queridos, voltando, nós vemos e nos deparamos então no momento em que o rei chama essa mulher e diz assim: fiquei sabendo que você está escondendo 2 homens, 2 espias de Israel. E ela diz: não, meu senhor. Ela volta para casa correndo, esconde aqueles homens no terraço. Amém? Você está aqui? E ela tenta fazer um combinado com eles. E aí começa a nossa leitura. Ela olha para aqueles 2 homens e ela diz assim: eu bem sei, essa terra já é de vocês. Porém, por favor, quando vocês chegarem e tomarem a terra, lembrem que eu os ajudei. Lembrem da minha casa, lembrem do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Por favor, mantenham eles em segurança. Perceba que ela não estava muito pensando nela, ela estava pensando na família dela. Amém? E o que eles disseram? Mantenha eles dentro de casa.
Mantenha eles na sua casa, nesse mesmo lugar do qual você está nos ajudando. Coloque um pedaço de pano, escarlate ou vermelho, e nós saberemos que é esse o lugar e que nós não podemos ir contra. Esse é o sinal. E se você então continuar nos ajudando, nós nos lembraremos disso no dia em que voltaremos aqui. Amém? Só que interessante, querido, é que você precisa entender quem era Raabe. Raabe, querido, ela era uma mulher totalmente improvável. Era uma mulher que ninguém ia dizer assim, aquela ali vai ser salva por Jesus. Jamais, querido. Ela era prostituta. Ela morava no muro, querido. Querido, ela era cananeia. Então, quando é que alguém vai pensar que Deus vai salvar o adversário, aquele que está se pondo contra os filhos de Deus? Quando é que, infelizmente, alguém iria pensar que Deus iria salvar uma prostituta, quando Jesus veio e nos mostrou que Ele salva, liberta, Ele cura, Ele transforma? Amém? Porque não é sobre os meus olhos e os seus olhos. Não é sobre o que você acha que é certo ou o que você acha que é errado. É sobre o amor que Jesus tem. É o amor que Deus tem por mim e por você, a ponto de que Ele nos encontrou no nosso pior momento. E talvez não tenha sido como essa mulher, mas tenha sido em outro momento muito difícil da sua vida, em outra escuridão, em outra treva. Ele te encontrou, te mudou, te resgatou, te restaurou, te libertou, te trouxe aqui e faz de você um canal para a glória dele. Deus não olha para o homem, para mim, para você, mulher, homem, criança, adulto, senhor e senhora, como nós olhamos. Amém? Ele ama. Vira para quem está do seu lado e diz assim, Ele ama. É sempre importante lembrar isso, amado. Então, a gente já entendeu. Ela era cananeia, ou seja, ela era adversária de Israel, porque, óbvio, a gente sabia que ia ter uma guerra ali. Amém? Amém. Glória a Deus. O povo não queria perder sua casa. O povo não queria perder os seus bens. Então, era algo assim, ou ele ou eu. Não era porque eles queriam. Vocês entendem isso? Mas, além de tudo, ela era prostituta. E provavelmente a gente já entendeu que por ela ser prostituta é porque ela não tinha dinheiro para se manter. Essa foi a única forma que ela teve de quê? De ter uma vida, de comer alguma coisa. Não vou falar de ter uma vida digna, mas de ter algo para comer, de ter algo para colocar dentro da sua casa. Amém? Você está entendendo aqui? E ela morava onde que a gente falou, gente? No muro. Amém? Naquela época era muito comum terem casas construídas no muro. Amém? Era comum. E geralmente, não vou dizer todos, mas geralmente eram pessoas que de fato que não tinham uma condição financeira muito boa. Então aproveitavam o muro e construíam a sua casa ali. Então essa era uma mulher que ela era improvável. Quem pensaria que ela seria salva pelo povo de Deus? Quem pensaria que ela seria uma mulher relevante algum dia? Amém? Ninguém, não é verdade? Pois é. Só que há algumas coisas aqui que nós vamos conversar hoje, que essa mulher experimentou, que essa mulher viveu, e que hoje eu quero trazer para mim e para você, comparando para a minha vida e para a sua vida aquilo que Deus tem para mim e para você hoje, querido. Amém? Glória a Deus. Eu disse para você que aquela mulher, ela tinha o que, gente? Ela recebeu qual a garantia de que ela seria salva? Ela salvou 2 homens de Deus, 2 espias, que participariam de uma promessa. 2 homens que tinham certeza que eles já tinham por eles, era deles aquela terra, era deles. Eles só não tinham entrado ainda. E ela recebeu uma palavra. A garantia dela não era dinheiro, a garantia dela não era um contrato, a garantia dela não era uma foto, não era um vídeo, não tinha nada disso. Tinha uma palavra. O primeiro ponto que nós podemos ver então aqui, nesse contexto dessa história, é que Raabe, ela precisou crer antes de ver.
Amém? Diga crer antes de ver. Querido, Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. No verso 9, ela disse assim, ó: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Querido, ela não viu que a terra era de Israel. Ela sabia. Porque a gente precisa entender que quando Deus dá um decreto, querido, é porque já aconteceu. Você não está vendo, mas para Ele já aconteceu. Perceba, é o Criador que está te falando. É o dono de todas as coisas. É aquele que é a própria autoridade. É aquele que criou todas as coisas. É aquele que é a própria verdade, querido. Se Ele disse, é porque já aconteceu. E Ele disse para aquele povo: aquela é a terra. Ela sabia. Ela já cria. Um dia eu vou ter que sair daqui. Ai, meu Deus, e agora? Um dia essa não vai ser mais a minha terra, mas vai ser a terra do povo de Israel. Ela já sabia. Se alguém em Israel não cria, ela já estava crendo pelo povo. Você percebe isso? Querido, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tem gente crendo por você o que você mesmo não está crendo, que Deus já te disse. Só que olha só comigo, tem gente que está se levantando ao seu favor para orar por você, por promessa que Deus te deu, que você não está acreditando. Mas deixa eu te contar um negócio. Tem gente para se levantar contra você. O inimigo se levantando, porque deixa eu te dizer, o inimigo crê naquilo que Deus fala. Ele sabe que você vai viver a promessa de Deus. Ele já sabe. Ele só faz de tudo para te impedir de viver a promessa, o milagre, aquilo que Ele tem. Nós iniciamos aqui com a pastora Priscila orando, dizendo que cadeias estavam sendo quebradas. Querido, às vezes na tua vida tem alguma coisa, na sua família, dentro da sua casa, alguém que você conhece, que você está dizendo assim: Alessandra, eu não sei mais o que fazer. Essa pessoa, ela não consegue ser liberta. Eu não sei mais o que fazer na minha casa, na minha vida, porque essa situação não está mudando. E aí o diabo está indo contra você, porque ele sabe que você já venceu. Ele sabe que quando Deus te prometeu é porque já aconteceu. E você não está acreditando naquilo que Deus te prometeu. Quando na verdade você deveria talvez se comportar como Raabe. Eu bem sei que isso aqui já é meu. Eu bem sei, porque Ele disse, porque Ele não mente, e porque Ele não volta atrás. Amém? Querido, com Deus não tem um achar e nem pode duvidar. Eu e você precisamos nos posicionar em crer naquilo que Ele está falando. E deixa eu te contar uma boa nova para você. Se você está vivo, ainda tem coisa para acontecer na sua vida. Se você está vivo, é porque ainda tem coisa para acontecer. Tem promessa, tem milagre, tem libertação, tem cadeia sendo quebrada, tem unção nova e fresca chegando, tem coisa grande para você experimentar. Tem lugar novo para você ir, tem território novo para você conquistar. Tem sim. A gente só precisa se posicionar e acreditar. E a gente sabe que às vezes é difícil, porque eu ouvi isso uma vez e é muito real, isso ficou dentro do meu coração. Quando Deus te promete uma coisa pela primeira vez, Ele fala assim, ó, você vai viver isso. Aí você recebe aquela notícia, você fica feliz e empolgado. Eu vou viver. Amém? Não é verdade? Você fica radiante. Meu Deus! Aí a gente chega assim, ó, amor, eu falando com o Thiago, Deus falou que a gente vai viver isso aqui. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, 7, 10 anos e a gente ainda está no processo para viver aquilo que Deus falou para a gente há 10 anos atrás. E aí dentro desse processo é o problema. Porque o processo você começa a desanimar porque você acha que Deus se move no teu tempo, quando na verdade Ele se move no dele. Amém? Porque não é o tempo humano. Amém?
É o tempo de Deus. Deus não disse que no dia tal, do mês tal, do ano tal, você iria viver aquilo. Até porque quando Ele diz, acontece. Acontece. Eu já vi acontecer. Já. Mas geralmente Ele não diz, Ele só te avisa. Sabe por que Ele te avisa? Porque há um tempo de processo. Para que você esteja pronto para viver aquilo que Deus tem para sua vida. Amém? E é nesse ponto que muitos de nós desistimos. Porque no final, querido, quando você está chegando, quando você está começando a ver a promessa se cumprir, parece que você surge das cinzas, a alegria do Senhor inunda a tua vida e você fala, meu Deus, acabou, eu estou vivendo, eu já estou vivendo. Então o começo da promessa e o final da promessa é lindo. A gente está sempre feliz. O problema é o meio da promessa. Não é verdade? Amém? Meu Deus, eu saí um pouquinho disso aqui, do que eu estou falando, mas eu acho que é porque Deus está querendo falar alguma coisa aqui com alguém. Se você está no meio da promessa, que Ele está quase desistindo, deixa eu te dizer, não desiste não. Não desiste. Não desiste porque Ele te chamou, Ele tem chamada, Ele tem vocação, Ele tem coisa grande, Ele tem voos altos, Ele tem territórios novos, Ele tem unção fresca, Ele tem uma porção dobrada sobre sua vida, Ele tem autoridade restaurada, amado, Ele tem família restaurada, Ele tem coisa grande, tem chamado e não morreu, chamado, amado. Aleluia. Querido, Raabe ainda estava cercada pelos muros. Jericó ainda estava de pé. Nem os soldados de Israel ela estava vendo. Mas ela já sabia que aquela terra era de quem? De Israel. Eu e você não precisamos ver o milagre chegando, a promessa chegando, a libertação chegando, as cadeias quebrando. A palavra está dizendo, Deus mandou uma palavra dizendo, isso vai acontecer, amém. Eu estou feliz agora quando recebi, eu estou feliz durante o processo e eu estarei feliz no dia que eu receber a promessa completa. A fé verdadeira, querido, não depende do que os olhos veem, mas sim do que a palavra diz. Querido, fé é diferente de esperança. Ai, Alessandra, eu creio que um dia Deus vai me dar. Querido, deixa eu te falar, isso aí não é fé não, tá? O nome disso é esperança. Amém? Então, amém. Sem fé é impossível agradar a? Então, esperança não agrada a Deus. O que agrada a Deus é fé. Amém? Esperança é o que Ele tem, que um dia nós estaremos completamente vivendo a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Mas eu e você precisamos ter fé de agora. Já é meu, Ele já me prometeu, é meu. O trabalho é meu, a casa é minha, a faculdade é minha, ou aquela empresa é minha. Este lugar é meu, porque Deus decretou que Pilar seria de vocês. Então vocês declaram, é meu, Senhor. Não é do diabo. O filho é meu, porque é teu, Senhor. O marido é teu, é meu, Senhor. A esposa declara, varão. É isso, você tem que declarar a palavra de Deus que é tua. Porque Ele te deu. Ele disse, declare. O segundo ponto que nós precisamos entender aqui dessa palavra é que para viver a promessa é necessário confiar naquele que prometeu. Ô querido, Raabe, como eu disse para você, ela tinha alguma garantia de que eles a protegeriam no dia em que eles tomassem a terra? Ela só tinha Querido, deixa eu te dizer, permaneça na palavra. Enquanto você tem a palavra, o mundo espiritual se move por você. Enquanto você permanece na palavra, o diabo, ele não pode te vencer. Enquanto você permanece na palavra, as coisas, elas cooperam. Até o que tu acha que é ruim, está cooperando para te levar para esse lugar de viver aquilo que Deus está dizendo para você. Perceba que ela permaneceu na palavra.
Entre a promessa e o cumprimento, existe um caminho chamado confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Eles permanecem para sempre. Ô amado, o monte de Sião é um monte, querido, que é quase inabalável. Então Deus está falando: quem confia em mim é inabalável. Quem confia em mim não vai se deixar abalar pelo que está vendo. Ah, Alessandra, mas isso aqui está acontecendo. Disseram que vão me mandar embora. Disseram que não vai ter dinheiro ano que vem. Disseram isso, disseram não sei da gripe, não sei das quantas. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Deixa acontecer para lá. Importa a palavra que Ele te deu. Permaneça na palavra. Eu confio. No Covid eu falei. O pessoal ficou desesperado. Eu falei pro meu marido, e ele fala isso até hoje para todo mundo. Eu falei assim, eu não vou pegar Covid. Todo mundo pegou, mas eu não peguei. Amado, eu sei quem me guarda. Ah, mas você é assintomática. Não quero saber. Eu quero saber que eu estou aqui. Não tive resquício algum de Covid. Porque eu queria... eu tô falando... então... Nós que pegamos, Alessandra, não temos... Não é isso, querido. Eu estou falando do meu particular com o Senhor. Eu não estou falando do seu particular com o Senhor. Eu estou te dando um testemunho meu. Amém? Não quer dizer que você é menos ou mais do que ninguém. Até porque, às vezes, tem coisas na sua vida que estão acontecendo muito maiores do que aquilo que está acontecendo na minha vida. Amém? É um particular. Eu estou te dando um testemunho. Quando você sabe quem você é, você lança a palavra. Ela foi lançada. O mundo espiritual trabalha por você e através de você. Mas vai se cumprir. Porque eu confio em quem me prometeu. Amém? Glória a Deus por isso. Então, querido, se para que as coisas aconteçam, então para que Raabe pudesse ver as coisas acontecendo, ela precisou confiar somente nessa palavra. E, querido, olha que loucura, ela confiou nessa palavra. Amado, deixa eu te falar algo que eu estava pensando quando eu estava vindo para cá. Quem é que hoje confiaria numa palavra de alguém? Difícil, né? Amado, eu oro para que esse tempo a Igreja de Cristo seja tão íntegra, tão incorruptível, que as pessoas vão passar a acreditar naquilo que está saindo das nossas bocas, porque elas vão saber que é a verdade de Deus saindo, porque elas vão ver em mim e em você testemunho de Deus. Amado, eu creio numa igreja que é tão íntegra que a gente volta naquela época, lembra? Provavelmente, eu não lembro muito não, mas a minha mãe, meu avô, lembra que antigamente se comprava as coisas pela palavra. Ia lá na loja, comprava alguma coisa, não, eu vou te pagar dia tal. E pagava. No caderninho. Se soubesse então que tu era cristão aí mesmo, vendia a loja inteira para você. Não, porque eles têm palavra. Eu creio nisso voltando sobre nós. Eu creio nessa confiança, não só sendo vista para Deus, mas para o povo de Deus. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão acreditar e saber que aquilo que nós estamos falando vai acontecer. Sabe por quê, querido? Ela tinha certeza. Aqueles homens ali são de Deus. Aqueles homens ali são filhos. Aquilo ali é terra prometida. Aquilo ali é o povo escolhido de Deus. O que sai da boca deles é verdade. É a extensão daquilo que sai de Deus. Você está me entendendo, amado? Glória a Deus. Eu recebo isso sobre minha vida. Eu creio que você também recebe. Aleluia. Ponto 3, querido. Raabe permaneceu esperando. O texto está dizendo, querido, que ela saiu? Não. O texto está nos dizendo que após eles saírem, ela colocou o pano escarlate ou vermelho
vamos falar, né, na linguagem, revista atualizada Alessandra. Ela foi lá e colocou o pano vermelho. E ele ficou lá. Gente, eu imagino que aquela casa, a casa dela, deveria estar falando assim: tu é doida. Tu vai acreditar na palavra? Porque ela não podia contar para as pessoas, mas o pai, a mãe e os irmãos precisavam saber, amém? Porque eles precisavam permanecer ali, ela não sabia o dia, ela não sabia a hora que eles iam ir, amém? Ela só sabia que eles iriam. Querido, deixa eu te dizer, às vezes Deus está falando conosco e aparentemente nada está mudando. Mas da outra vez que eu vim, eu falei sobre isso, né? Ele já tinha feito acontecer. Era só esperar para a gente ver. Então, para esse tempo que Deus está falando para mim e para você, querido, é permaneça. Alessandra, eu não estou vendo, mas já está acontecendo, querido. Deus já está agindo, amado. E é por isso que eu estou dizendo que tem algo grande aqui para o Pilar. Porque já é a segunda vez que eu venho falar sobre a mesma coisa em palavras diferentes para vocês, meus irmãos. Deixa eu te dizer algo. Quando Deus conta uma vez, é porque Ele está te contando. Ele está querendo que você saiba. Quando Ele fala duas vezes, é porque Ele está te lembrando da promessa dEle. Amado, então hoje eu estou vindo aqui para te lembrar. Tem algo de Deus para a sua vida. Permaneça nesse lugar. Ponto 4 é que a fé, querido, ela exige obediência. Diga, a fé exige obediência. Deixa eu te dizer algo rapidamente que eu aprendi. Meia obediência é desobediência inteira. Ou você é obediente, ou você é desobediente. Não tem uma meia obediência. Não, Senhor, eu vou te obedecer até aqui, porque até aqui eu concordo. Daqui pra cá eu não vou fazer não, porque eu não concordo. Então, querido, deixa eu te dizer, você já foi desobediente. Você já saiu da ordem do Senhor. Você está saindo debaixo da mão dele quando você é desobediente. E deixa eu te dizer algo que a minha mãe me dizia que eu odiava, mas hoje eu entendo. Obediência gera bênção e desobediência gera maldição. Não é porque Deus quer te amaldiçoar, é porque você sai debaixo da proteção de Deus quando você desobedece. Então, querido, a culpa não é de Deus. Somos nós que precisamos tomar o caminho da obediência de volta. Os espias deram algumas instruções para ela. Amém? O que eles disseram para Raabe? Amarre o cordão vermelho na janela. Reúna toda a sua família dentro de casa. Não saia e não conte a ninguém. Alessandra, mas ela podia estar querendo salvar aquele amigo, aquela amiga. Podia, gente, podia. Quantas vezes Deus está falando alguma coisa com você que Ele vai fazer, que vai acontecer, e Ele está dizendo para você, permaneça nesse lugar que eu estou te dizendo e não conte a ninguém. Mas sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente está sendo bocudo demais e está falando aquilo que não era para a gente falar, que era só para a gente orar. Sabe, tem coisas na nossa vida que Deus está trabalhando, e principalmente a mulher. Eu vou dizer agora para você, mulher, porque eu posso dizer isso com muita propriedade. Amém, queridas? Glória a Deus. Deixa eu dizer para vocês, amadas, nós somos criadas para ser pilar da nossa casa. O homem é o cabeça, mas quem mantém a casa de pé é a mulher. Manter como, Alessandra? Em oração, tá? É minha e sua obrigação. Manter o nosso lar em oração de pé. Isso é pesado demais, cada um com o seu peso, amado. Amém? O homem é o cabeça. A gente mantém no quesito de oração. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? No quesito de sustento em oração, é a obrigação da mulher. E aí Deus está falando lá para você assim, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não faça isso. E aí você vai lá e diz assim, ó, pro varão assim, tá vendo? É por isso que Deus não age, porque você não muda nunca. Eu não vou falar do varão não, porque eu sou mulher, né, gente? Eu posso falar de mulher. E às vezes Deus está dizendo assim, não é para você falar nem brigar, é para você ficar quieto e orar. Gente,
Não é por força, é na oração. E agora eu falo para toda a igreja, não é na força, é na oração, não é na briga. Amém, queridos? Quem quer brigar é o diabo, o cristão não, ele sabe que ele já é vitorioso. Amém? Ele só se posiciona no lugar da vitória. Amém? Ele só permanece no lugar. Ele só ora para lembrar da palavra, para não desistir, porque a mente da gente nos leva a esse lugar de querer desistir daquilo que Deus nos deu. Ô querido, imagina Raabe, quantas vezes ela não quis desistir? Quantas vezes o pai, a mãe e os irmãos falaram, tá maluca? Vai vir nada, eles vão destruir tudo, vão levar a gente embora, vão matar a gente, vamos embora daqui logo enquanto ainda dá tempo. E ela decidiu permanecer naquele lugar e disse, não, eles me prometeram, são homens de Deus, filhos de Deus, o povo escolhido, então eu permaneço nesse lugar. Eles vão cumprir a palavra deles. Ela obedeceu às instruções que foram dadas. Amado, às vezes nós não estamos vendo as coisas porque não estamos obedecendo completamente aquilo que Deus está nos mandando. Talvez a gente precise sentar, orar e rever o que Deus está mandando a gente fazer para esse tempo. Eu vou fazer, Senhor. E aqui já terminando, o quinto ponto dessa palavra então, é que quem guarda a palavra, querido, vive a promessa. Diga para quem está do seu lado, quem guarda a palavra, vive a promessa. E quando ela tinha a palavra guardada nela, ela permaneceu e no final de tudo ela viveu. Abra comigo em Josué 6:20, por favor. Josué 6:20. Enquanto ela tinha a palavra, ela pôde viver. É Josué 6:20 mesmo. 6:22. É 20. 20, vamos pro 20. Vamos lá. Assim, o povo gritou. E os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. 22. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. 25. Mas Josué conservou a vida da prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar a Jericó. Amado, deixa eu te dizer algo. Ela não era povo escolhido. Ela estava no meio de um povo que era idólatra, de outros deuses. Ela escolheu acreditar no meu e no seu Deus, que é o único Deus. Ela escolheu acreditar na palavra de 2 homens de Deus, que ela viveria, não que ela morreria. Amado, eu te disse no começo que ela morava onde? A casa dela era no muro. Deixa eu te dizer, nós lemos agora o final, quando o povo está cercando o muro e na última volta eles gritam e as muralhas vêm abaixo. Sabe o que é tudo vir abaixo e só uma casa ficar de pé? Querido, Deus está falando comigo, com você. Pode vir tudo abaixo, mas você fica de pé. Quando a palavra está em você, você permanece de pé. Para esse tempo, Deus abala todas as coisas, mas a palavra dele permanece.
permanece de pé. E quem traz a palavra em si não morre, não é destruído, não é abalado, mas permanece como os montes de Sião. Eu imagino todo o alvoroço, o muro caiu, mas Raabe está lá, viva, em paz e bem, sabendo, eu viverei junto àquele povo, as promessas de Deus. Amado, eu creio, eu e você, há coisas grandes para chegar. Já estão chegando. Já chegaram. Satanás, o inferno, os principados, as potestades já sabem. Vai tudo cair. Vai tudo ser abalado. Mas você, a sua casa, a sua família, os seus filhos permanecem de pé, porque a palavra está em você. Quem permanece na palavra permanece vivo. O versículo está dizendo: e ela morou com o povo de Deus até aqueles dias. Deixa eu te dizer, essa mulher foi tão agraciada pelo Senhor, que ela entra na genealogia de Jesus. Quem era ela? O povo poderia dizer: quem é essa aí? Que está se achando, que está falando, é a escolhida, vai entrar, vai ser da família de Jesus. Vão olhar e vão dizer: não era nada, mas Deus escolheu. Não era nada, mas sobreviveu. Não era nada, mas ficou de pé. E através dela vem o Salvador. Uma genealogia, uma família. Querido, de você vai sair algo. Tua vida vai fazer história. Tua vida vai fazer história. E não é palavra de quem está pregando, não. Eu estou dizendo, é pelo Senhor. A tua vida vai fazer história. Porque você decidiu permanecer na palavra. Um dia alguém vai olhar e vai lembrar: porque ele permaneceu. Hoje um povo lá é livre, não é mais escravo. Oh, meu Deus. Há mães aqui que os filhos serão os grandes avivalistas dos últimos dias, porque escolheram permanecer, acreditar na palavra. Deixa eu te dizer, deixa eu te lembrar algo. Ela ouviu a palavra de 2 espias, mas eu e você estamos ouvindo a de Deus, a palavra de Deus. Se ela acreditou em 2 homens, eu e você, querido, precisamos acreditar muito mais naquilo que Deus está dizendo. Quando Jesus pega aquele moço gago e surdo e diz: Efatá, deixa eu te contar uma história para a gente terminar aqui. Efatá era uma palavra muito comum, querido. Mas perceba, era um homem comum que falou Efatá? Quem foi que falou Efatá, gente? Foi Jesus, para curar aquele homem. É um homem comum que está te dando promessa? É um homem comum que está dizendo que vai libertar? É um homem comum que está dizendo que vai mudar? É um homem comum que está dizendo que já é seu? É um homem comum que está dizendo: eu não quero isso para você? Não, querido, é o próprio Deus, é a palavra. E se Ele está dizendo, vai acontecer. Fique de pé, querido, fique de pé comigo. Você precisa, eu preciso, vamos declarar, vamos acreditar, vamos trazer de volta à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos trazer de volta à memória aquilo que é fé, a certeza que já é nosso.